dia, bom sábado a você que nos assiste. É com imensa alegria que nós o recebemos aqui para mais uma vez estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina. Estamos durante todo esse trimestre estudando sobre o livro de Atos dos Apóstolos e hoje vamos estudar a lição de número 8, que fala sobre o Concílio de Jerusalém. Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.org.br ou também pelo Facebook, facebook.com/conexão, o número 7, Curitiba. Nós temos aqui dois convidados muito queridos que estão compartilhando a lição com a gente, o Ailton. Prazer tê-lo aqui, viu, Ailton? Muito bom estar aqui. E o Rony também, muito bom tê-los aqui novamente. Nós vamos então pedir a direção de Deus para o estudo dessa lição e eu vou pedir que o Ailton faça uma oração para a gente, por favor. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo que já vivenciamos nesse sábado de alegria, lembrando sempre que é um dia especial de adoração a Ti. Obrigado pelas lições aprendidas, obrigado pelas mensagens recebidas, pelo Teu carinho, por estarmos unidos como povo na direção do céu. Ilumina-nos agora no estudo da Tua Palavra, que Tu possas conceder o Teu Santo Espírito sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós começamos aqui esse estudo falando sobre uma viagem que Paulo e Barnabé fizeram juntos, né? Eles tinham voltado para Antioquia e como a igreja tinha enviado eles como missionários, eles tinham que prestar contas, fazer um relatório. Como acontece com a gente também, né? É verdade. Saber aquilo que foi feito. E eu achei muito interessante que o autor enfatizou aqui, que nesse relatório eles não enfatizaram o que eles fizeram, mas o que Deus fez por meio deles. E eles sempre tinham isso em mente, né? Que eles sozinhos não eram capazes de fazer nada, que eles precisavam de Deus. Outra coisa que eu queria pontuar aqui, a dificuldade, né, que o povo judeu tinha de aceitar os gentios que não eram circuncidados. E como eles batiam nessa tecla. A gente vai ver aqui, a lição já falou sobre isso antes, vai repetir novamente, né? Como isso era o ponto. E eu queria trazer um pouquinho para a minha reflexão, para a nossa, para de você que está assistindo aí a gente em casa, o que é para nós hoje a circuncisão. Qual é o ponto que a gente não aceita as pessoas de fora, que a gente acha que é tão importante assim na igreja, né? Será que não são mais tradições? Ou realmente aquilo é, como a gente diz, ponto de salvação? Então, para eles ali, a circuncisão, se não houvesse, não podia se tornar cristão na cabeça deles. E as pessoas que a gente recebe hoje, o que elas fazem, né? Isso é uma coisa para a gente refletir, né? A gente carrega tantas tradições, né? A gente, né, Ailton, que é de uma outra geração, que não podia isso, não podia aquilo, né? Ai, não, né? A geração do não pode, né? E quanta coisa que a gente carrega. Um pouco de salvação pelas obras, né? Exatamente. E daí hoje em dia a gente vê o comportamento dos jovens um pouquinho diferente das nossas tradições, mas às vezes eles estão mais ligados a Deus do que aquela pessoa que é toda cheia de tradições, né? E eu gostaria, Ailton, que você começasse falando que aqui é o primeiro ponto da nossa lição, fala sobre um ponto de debate, mas fala um pouquinho sobre o livro de Atos, só para dar uma recapitulada aí para a gente. Pois é, eu acho que como essa lição está trabalhando em cima da história do livro de Atos contado do começo ao fim, a gente está vendo, chegamos essa semana no capítulo 15, né? Então, retrocedendo um pouquinho, porque é sempre bom lembrarmos que nós estamos no meio de uma história, né? Então, lembrando a história que seria a história mais forte para nós, assim, né? Desde que Paulo caiu do cavalo. Tá? Vamos começar daí a história, para não pegar muito para trás lá. Então, Paulo cai do cavalo, vai para Damasco, fica um tempo em Damasco. A gente já estudou isso na lição lá atrás e tal, não vamos nem instigar muito, mas pensa um pouco como é que ele foi para Damasco, na casa de quem ele ficou, como é que o Ananias foi para lá para curá-lo, né? Bem, depois que ele foi curado, ele ficou em Damasco um tempo, ele foi para o deserto, para a Arábia, né? Ficou um tempo no deserto, isso lembra um pouquinho Jesus, né, que saiu um pouquinho para pensar na vida, tal. Acho que Paulo conseguiu nesse tempo dele de meditação aí aprender muito, né, ele e Deus sozinho.
Então, quando ele está em Damasco, ele começa a pregar enfaticamente, né, que Jesus era o Cristo, e que, enfim, aquela revolução toda, uma mensagem extremamente inovadora. E o pessoal começou a persegui-lo, né, porque o pessoal da sinagoga não gostou muito do sucesso que ele estava fazendo. Despejaram ele pelo muro, lembra da história, né? Sim. Mandaram para Jerusalém. Os irmãos de Damasco mandaram para Jerusalém. Quando Paulo chega em Jerusalém, ele não tem amigo. Convenhamos, né? Ele era perseguidor. Então, os amigos dele, que eram romanos perseguidores, não eram mais amigos. Sim. Os judeus, que deveriam ser os novos amigos, não eram novos amigos porque estavam desconfiados. Tinha um pé atrás que tinha alguma coisa tá errada. Quem solucionou o problema foi Barnabé. Né? E disse, olha, Paulo mudou, não é mais aquele e tal. Muito bem. Daí ficou em Jerusalém e os caras de Jerusalém resolveram mandar ele para Társis. Porque também começou a pregar demais, queriam matá-lo em Jerusalém já. Aí os irmãos mandaram para Társis, foi para a cidade dele. Ficou um tempão lá. Mas foi o suficiente para Barnabé conhecê-lo. Aí apareceu o boato de Antioquia. Antioquia estava explodindo na mensagem, ficou uma coisa maravilhosa. Era uma cidade, a terceira maior cidade do mundo na época, mais de 500 mil habitantes. Então, aquela mensagem do evangelho explodiu em Antioquia. E os líderes de Jerusalém falaram, bom, vamos mandar alguém lá para ver o que está acontecendo em Antioquia. Barnabé, vai lá. Na semana passada a gente estudou sobre Barnabé, aprendi um monte de coisa bem bacana também. Bom, quando o Barnabé chega lá em Antioquia, o que ele enxerga? Ele enxerga uma cidade, uma igreja com uma liderança muito forte, muito inteligente. O cara se criou com Herodes, ele até frequentou a mesma classe do Herodes, ele era um parceiro, enfim, não era ninguém, era bobinho lá. E o Barnabé sentiu necessidade de chamar alguém forte. Ele foi para Társis buscar Paulo. Paulo, me ajuda em Antioquia. Aí que o Paulo entra na história. Vem para Antioquia e fala em Antioquia, como é que está o negócio aqui, o que estão fazendo, coisas erradas e tal. Voltou, então, ele trabalhando em Antioquia, apareceu em Antioquia um profeta dizendo que tinha fome em Jerusalém, lembra disso? Sim. Daí a igreja, a liderança de lá mandou, vamos mandar comida e dinheiro para Jerusalém. Quem foi levar? Barnabé e Paulo. Quando eles chegam em Jerusalém, coincide com a prisão de Pedro. É por isso que ela está descrita nesse pedacinho aí. Sim. Veja, eu estou falando que o Lucas está escrevendo, porque o Lucas está sempre junto com o Paulo. Né? Então, o Lucas descreve isso. Estava lá, Pedro foi preso, ele descreveu o assunto todo. Como eles entregaram, passaram lá 3 dias em Jerusalém, Pedro foi preso, foi solto e tal, voltaram para Antioquia, Barnabé e Saulo. E já levaram João Marcos com eles. Né? Então, uma vez em Antioquia, os irmãos de Antioquia disseram, é bom vocês fazerem uma viagem. Daí começou a semana passada. Quando eles voltam da viagem que você relatou aí, começa a lição dessa semana. É só para lembrar que nós temos uma historinha a ser contada. Né? Vai aparecer ainda a segunda viagem e todos os percalços da vida da igreja nascente da época, né? Que era um problema, né? A igreja era um problema. Né? Era um problema. Vamos ver algum deles aqui. Rony, eu gostaria que você falasse como que surgiu a circuncisão. Por que era tão importante isso para eles? Esse eu acho que é um ponto importante, que às vezes a gente pega algum princípio e a gente critica tanto aquele princípio, mas o princípio não está errado. Sim. E sim a importância e a posição que a gente coloca ela. A circuncisão não foi dada por homens, ela não foi criada por alguém, ela foi dada por Deus, como um sinal de identificação. E aqui tem uma palavra-chave. Ela foi dada como um sinal de aliança de Deus com o seu povo. Esse não era um sinal de egoísmo que somente aquele povo pertencia a Deus. Não. A aliança é que eles tinham uma promessa que daquela linhagem sairia a salvação do mundo, que foi Jesus Cristo. E eles tinham uma missão. E sempre a identificação que o povo tinha, através dos homens, era a circuncisão. Então, ela era um significado muito forte. E eu acho extremamente bonito, que era algo que unia um povo que foi perseguido inúmeras vezes, que passou fome inúmeras vezes, que encontrou superação em Deus inúmeras vezes. E nós chegamos num ponto que nós estamos em uma discussão. Se nós tivemos que ter um concílio, é porque a gente teve alguma discussão. O ponto era a importância que estava sendo dado a alguns assuntos. O que eu acho interessante a gente deixar bem claro que
Não era uma discussão se a lei era boa ou ruim. Não era uma discussão se a lei foi abolida ou não. Não era uma discussão de qual ponto da lei era importante. Ah, vamos agora deixar de guardar sábado para guardar domingo? Não, nenhum desses pontos estava em discussão. O que acontecia aconteceu mais ou menos 49 anos depois de Jesus. E a igreja crescia, e ela crescia em gentios, e ela crescia em judeus que estavam sendo conversos ao cristianismo. E naquele momento existia um povo, que vinha há 2000 anos com a identidade da circuncisão e de toda a lei cerimonial. Pessoal, deixa eu fazer um parênteses aqui, que até a lição não cita isso, mas é importante pelo fato que aconteceu com o filho de Moisés, né? Sim. Que não foi circuncidado, né? E como eles tinham Moisés como referência, aquilo era muito forte na cultura deles, né? Sim. E essa cultura chegou, tá? E eles estavam com um problema, assim, pensa, o nosso sinal de identificação, agora que nós não somos somente judeus, mas nós somos cristãos também, você não consegue do dia para a noite largar tudo que te trouxe até aquele ponto. Você não consegue, por exemplo, eu não era adventista e eu virei adventista agora e eu mudei tudo. Não, é um processo normal. E o ponto de discussão que eles estavam era, vamos dar a importância para o que é importante? E entra no nosso assunto, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas resumindo a tua pergunta, a circuncisão ela nasceu em Abraão, era um sinal de identificação do povo, que todos os homens tinham que ter a circuncisão, e era somente para aquele povo? Não. Se eu fosse uma pessoa que era gentil e eu quisesse fazer parte da aliança, mesmo depois de adulto, tinha que passar pelo processo. Sim. E tinha um significado, era eu estou largando os meus hábitos pagãos, eu estou largando o mundanismo para que eu aceite e me identifique como um povo de Deus. Acho que esse que era um ponto importante para a gente falar. Na verdade, era uma marca que Deus queria que o povo dele tivesse para fora. E os judeus usavam essa marca para dentro. Né? Então, a gente faz alguns comparativos, porque eles estão na escola sabatina justamente para isso. A gente fazer trazer para nós aqui, né, e ver se a gente aprende alguma coisa com isso. Que marcas nós temos como adventistas para dentro? Que nós guardamos, que nós trazemos e queremos, ao invés de irmos para fora com a nossa marca, para outros verem, né? A gente quer que reparem na gente as nossas marcas que já estão dentro da igreja. É confortável dentro. Né? É gostoso dentro, é fácil dentro. Né? Quando você traz a marca para dentro, não, mas eu guardo sábado, eu dou dízimo, eu estudo a lição, eu faço isso, eu faço aquilo. E isso não salva. Eu queria, não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas eu escutei uma vez, porque a circuncisão, Deus mandava que fosse feita no 8º dia, né, da criança. E eu vi um estudo médico uma vez sobre isso, eu achei muito interessante, que exatamente no 8º dia é quando o bebê menos sofre e a cicatrização é melhor. Nem no 7º e nem no 9º dia, né? Eu achei uma perfeição tão grande, né? Isso. Então não é aleatório. Nada aquilo que Deus pede para a gente fazer é aleatório, né? Aí eu queria que você falasse agora sobre o debate. O que a lição fala sobre esse debate? Olha, vamos para o problema. Sim. O problema é que, por um lado, os judeus não estavam muito confortáveis de ver outras pessoas usufruindo das possibilidades que eram só deles. Porque a nossa salvação para esse cara, né? Como? Né? Eu frequentei a igreja, dei dízimos, dei lição, fui... E agora o cara vem aqui e quer se salvar também. Né? Então, esse é o primeiro problema, que eu choque que o Rony está salientando muito bem aqui. E por outro lado, a gente tem o constrangimento das pessoas que estavam aceitando a Cristo como Salvador, porque, convenhamos, o Evangelho é uma maravilha, né?
O Evangelho é uma coisa espetacular. A história do Evangelho. Sim. Deus criou, o homem caiu, Jesus veio e morreu por nós, e ele prometeu que vai voltar e vai restabelecer para aquele reino que ele criou. Quer dizer, é uma história que fecha, é um plano consistente, né? É uma coisa gostosa, uma Sim. coisa que É tem... um final feliz, É, né? um final feliz, todo mundo quer isso, né? Então eu vou morrer, tá, vai morrer, mas um dia você vai viver lá, onde, né, no plano, está dentro do plano de Deus, te ama. Então, tinha esse lado, né? O pessoal, então, se eu aceitar, eu tenho que passar a aceitar no formato humano, que os judeus estão me obrigando a aceitar, no formato humano, né? Quer dizer, você tem que fazer isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, né? As regrinhas lá, quantas são? 613 regras. 613 regras. Fala aí, favoráveis? É que você tinha um conjunto todo, se você pegasse o conjunto de leis que os judeus tinham, você conseguiria numerar em 613 leis. 365 eram proibições. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Era uma por dia. E 248, se não me engano na conta, eram de ações que você deveria fazer. E era o que eles acreditavam que era o número dos principais ossos que o corpo tinha. Então, de todo o meu corpo, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. E um ponto que eu acho interessantíssimo, eram coisas ruins? Não eram. Trouxe para eles leis que protegiam a sanidade, tá? Leis que protegiam ele como povo e como cultura. Isso não era ruim, isso não foi, isso era uma maldição. Não era uma maldição. O povo sobrecarregou. As autoridades colocaram fardos que não pertenciam à lei. Mas a lei, ela protegia o povo. E ela trouxe uma identidade, até eu gostei muito do que tu falou da parte da fisiologia. Se tu for fazer um estudo, eu também li outro estudo que fala que a circuncisão, ela era benéfica para o povo. Sem dúvida. Né? E o menor percentual de câncer de colo de útero estão entre as mulheres judias. Sim. Então não era coisa ruim, tá? Era coisa boa. Então esse conjunto todo não era o ponto. Era o ponto que tu estava falando sobre a importância que eles estavam dando. Sim. Na verdade é o conflito, né? A origem do conflito é que foi essa. Então havia um desconforto, né? Porque quando Paulo retornou da primeira viagem para Antioquia, voltando para a história, né? Ele chegou na igreja e tinha os caras de Jerusalém que tinham ido para Antioquia, né? Falar, ensinar coisas. Não. Como se não é circuncidado, mas você não faz isso, não faz aquilo, né? Então a igreja ficou aquela polvorosa. O Paulo, alguma coisa está errada. Então os líderes de Antioquia mandaram alguns líderes da igreja para Jerusalém. Dentre eles, Paulo, Barnabé e mais outros líderes. O interessante desse relato, viu, Mônica, do conflito, que parece que a lição se concentra nesse embate, né? No concílio, né? O interessante do concílio é que a gente não tem detalhes. Não sei se você percebeu. Não temos detalhes. Eu não sei porque se Lucas estava meio longe do detalhe, então ele não acompanhou, porque não tem muito detalhe. O Pedro falou e o Tiago falou e acabou o problema. Então, são duas falas. Duas falas, praticamente. Duas falas. E concentrou aspectos ali em coisa que já era de conhecimento dos judeus. Os judeus praticamente aceitaram aquilo, mas só essa lição para nós não é suficiente. Né? Vamos extrair dela. Sim. O quanto nós não estamos contentes com as coisas que os nossos líderes nos pedem para fazer. O quanto nós concordamos como igreja com alguma pessoa que também participa conosco da igreja e tem um pensamento diferente de nós em alguns aspectos que eu não concordo muito com esse cara não, mas tudo bem, ele está na dele, eu estou na minha, né? Eu acho que Deus me ama mais do que ama ele, porque a gente sempre puxa a sardinha sempre pro lado da nossa brasa. A base do certo sempre é a nossa. Né? A base sempre é a nossa. Então esse conflito, e eu concluí que não temos detalhes, porque eles não são necessários. Porque eles complicariam a nossa vida. Porque, convenhamos, né, Rony? Você acha que não teve discussão? Teve. Claro que teve. Você acha que não teve negociação? Então, isso aqui não, mas isso aqui sim, peraí. Então, se você vai por isso, então vamos tirar aquilo. Sabe? Aquele embate, o contexto não está escrito aqui no detalhe, né? Mas o concílio foi um embate muito inteligente, e de gente muito capacitada. Sim.
Não tinha ninguém bobinho lá. E eu queria, inclusive, Rony, que você falasse agora sobre esse decreto apostólico que ele fala basicamente de 4 proibições, Sim, não é isso? Eu acho isso fantástico, dando continuidade ao que tu falou. É bom deixar claro uma coisa assim, a discussão não é uma coisa ruim. A discussão ela é válida. Isso. Quando nós temos um ponto, Isso. digamos assim, um ponto que ele é um pouquinho divergente, senta a conversa. Mas não fala o que o Ayrton acha, o que o Rony acha, o que a Mônica acha. Ah, eu acho que eu fiz de bom coração. Nós temos que separar o nosso achismo com o assim diz o Senhor. Sim. A gente vive em época de muita discussão. Nós vivemos no nosso país um momento de uma polarização política. Se você fala que é de um lado, o outro lado te ataca. Se você fala que é do outro lado, o teu lado te ataca. Mas as pessoas falam, eu não quero entrar em discussão. A discussão, quando você tem unidade e um objetivo comum, ela é válida. E eles tinham. Não existia uma briga entre o judeu, eles conviviam em harmonia. Isso deixa bem claro. Sim. Ninguém bateu boca. Então, não foi vamos dar voz para Paulo, vamos dar voz para quem é contra Paulo. Não teve isso. Tanto que não tem nenhuma novidade, não tem algo nada novo. Vamos criar uma lei nova, vamos criar um novo estatuto. Não. Eles simplesmente, se você for pegar em Levíticos 17 e 18, se não me engano, era justamente a lei que já tinha para quem era gentil e queria viver no meio do povo ou queria fazer parte. O que aconteceu? Você é gentil. Lembra que naquele contexto, o gentil, o pagão, ele tinha hábitos que eram abomináveis perante o povo judeu. Isso é bem claro, não é? Ele é uma cultura diferente e tem que respeitar. Você tem que respeitar, mas não abra mão dos teus princípios por causa disso. Tá? Então, o que acontecia? Naquele período, um dos principais pontos tinha a ver com os animais. Tá? Os gentios, naquela região, era muito normal eles matarem os animais, fazerem sacrifício e tinham um comércio muito grande. Então, o que eles estavam pegando no pé? Vocês estão fazendo idolatria. Quando você come um animal que tinha sido sacrificado e ofertado, isso é uma idolatria. E outra coisa, eles matavam o animal sufocado. Eles não sangravam para que saísse o sangue do animal. Era uma segunda abominação perante. E outra coisa, eles também faziam alimentos com o sangue. Então, esse que era o ponto. Tinha a ver com o segundo mandamento e tinha uma outra parte, que era a promiscuidade. Lembra que naquele contexto de uma cultura grega, tudo era permitido. Sim. Não se tinha... Não sei se era mais do que isso hoje, não mas pode, era... isso não pode. Parecido. Mas era Então, pesado. o assunto era relevante ser discutido. Como nós vamos encarar esse assunto? Olha, nós aprendemos segundo... E o que eu acho assim, eu consigo imaginar Paulo, consigo imaginar Pedro e todo mundo que estava ali ajoelhado clamando a Deus que desse discernimento. Por quê? Porque não teve discussão. Olha, vamos fazer assim. O que eles pegaram? Dividiram em 4 pontos. Tá, olha, vocês não vão mais comer o alimento dos animais que foram feitos em sacrifício. Vocês não vão se alimentar dos animais que foram mortos, sufocados. E até por causa das toxinas. Lógico, a gente sabe exatamente. Hoje em dia, né? E vocês não vão também se alimentar do sangue do animal. E por último, olha, todas as práticas imorais, ilícitas sexualmente, vocês não devem fazer. Isso é eterno, serve para nós também hoje, é para nossa proteção. Então, eles fizeram uma carta, resumiram esses 4 pontos, e se nós formos ver, já era 4 pontos comuns entre eles. Sim. O povo tinha uma unidade, tinha um assunto que divergia, eles sentaram, conversaram, reiteraram o que Deus já tinha falado para eles, não teve algo novo, tá? E eles fizeram uma carta e a continuação da lição. Eu E quero essa pegar um dessa- pouquinho fala. essa deixa do Rony aqui, Mônica, porque a síntese desses 4 pontos era simplesmente renúncia ao paganismo. A síntese dele é a renúncia ao paganismo. E de novo, trazendo para o nosso tempo, né? Nós vivendo aqui em 2018, o que de paganismo nós temos que renunciar? Porque não é mais carne Não de é mais porco. isso. Quem está na Não igreja, é sacrifício de animal. não é sacrifício, né?
que paganismos nós temos que renunciar para aceitar que Deus está dirigindo a nossa vida, né? Para nós nos considerarmos cristãos, porque daí eles eram chamados cristãos, né? Então, para sermos chamados cristãos hoje, nós temos que renunciar ao paganismo. Que paganismos estão na nossa vida hoje? Que novelas, que desperdício de tempo, que domingos, né? Que igrejas, que santos, que tantas coisas foram criadas por Satanás ao decorrer da história para conduzir o mundo a um paganismo moderno, né? Quer dizer, o sábado não é bem isso, né? Tem gente que entra no sábado e não lembra que o sábado foi o dia da criação, não sabe? Adventista, estou falando, né? Sim. Então, essa que é a questão principal, né? Se a aceitação, se você, para ser aceito pela igreja da época, tinha que renunciar ao paganismo, para ser aceito por Deus hoje, que tipo de paganismo você tem que renunciar? Sabe uma coisa que você estava falando, Rony, e eu fiquei pensando, por que é que não houve esse conflito? Porque as pessoas estavam sinceramente convertidas. E quando você realmente sente que eu tenho que fazer o certo, eu quero fazer aquilo que Deus pede de mim, não é um sacrifício, né? Porque você encara, eu não vou fazer porque eu vou me abster de alguma coisa, mas porque vai ser melhor para mim. Então, por isso que realmente não houve esse conflito. Aí eu estou fazendo errado, então eu vou ter a humildade de dizer, então agora eu quero fazer o certo. Me ensina como é o certo. Isso mesmo. Né? Rony, eu queria, para terminar, que você falasse como foi essa carta de Jerusalém. Eu acho interessante, e a carta, assim, ela resumiu o que eles achavam. E a Bíblia, eu sempre ouvi um termo que para mim não fazia tanto sentido e hoje encaixou como uma luva. Suportai-vos uns aos outros. Não é suportável de tolerai-vos uns aos outros, não. É dar suporte. Então, um tem um conhecimento maior que o outro, senta, olha, a luz da Bíblia é assim. Uma coisa que eu acho muito interessante, que tu estava falando do paganismo. Hoje nós vivemos um tempo de relativismo de tudo. Perfeito. Nós temos justificativa para todo e qualquer pecado que nós fizemos. Nós somos mestres em dar justificativa. Nós pegamos o pecado, colocamos no nosso colo, colocamos um apelido nele, acariciamos ele e nós procuramos uma justificativa emocional. Mas Jesus morreu para nos livrar do pecado. Por quê? Porque a natureza do pecado é o sofrimento, independente do apelido ou da justificativa que você dê para ele. O final dele é dor e sofrimento. E a carta ela foi escrita e foi levada até a igreja de Antioquia, tá? E foi apresentada. Alguém discutiu? Não, ela foi recebida com alegria. Porque nós temos um ponto de divergência. O Espírito Santo esclareceu. Ponto. E a igreja, a partir daquele momento, pensa. A igreja ela era formada de judeus convertidos e a partir daquele momento, Deus sabia que o evangelho iria crescer tanto que cada vez mais os judeus cristãos seriam a minoria. E essa unidade de, olha, as normas são essas. O que eu acho interessante demais, eu acho extraordinário. Deus ama você como você é. Deus ama você com o erro que você tem. Só que quando você permite que a graça de Jesus Cristo entre na tua vida, naturalmente você será transformado e você vai abandonar hábitos que te fazem mal. Ali não falava, não coma carne de porco, não faça isso, não. Era as coisas básicas para que as pessoas voltassem a ter uma unidade ainda maior, o Espírito Santo entrasse e ele faz a obra. Não é o discurso eloquente do Rony, da Mônica, do Ayrton, não. Nós podemos apresentar, mas se eu e você não deixarmos com que o Espírito Santo abra a nossa mente para que nós possamos buscar na palavra do Senhor o que Ele quer, não adianta. Então, essa carta era uma reedição do que Deus já havia falado 2000 anos atrás para o povo. E com um objetivo, de proteger eles de saúde física, de saúde emocional e de comunhão com Deus. É a mesma coisa que nós temos hoje. As proibições, as orientações que a Bíblia nos dá para o dia que a gente vive é para o nosso bem e jamais para o nosso mal. Eu ia pedir para vocês fazerem um fechamento, mas eu acho que o Rony já deu o recado final dele. Perfeito, né? É isso mesmo. Você gostaria de
complementar alguma coisa, Newton, o que você gostaria de salientar para as pessoas que nos ouvem? Olha, a gente trazendo para o ambiente atual, né, a gente tem na igreja, né, várias discussões, várias divisões, vários pontos de vista sobre o mesmo assunto. E, então, o reflexo desse concílio, Mônica, para mim é um ensinamento do que significa, por exemplo, a Conferência Geral, do que significa a divisão, a união, a associação, né? A nossa estrutura como igreja é inspirada por Deus para nos permitir fazer uma caminhada mais fácil para o céu. Porque no fundo, nós temos, como o Rony bem falou, conhecer a vontade de Deus. Sim. E esse negócio não cai assim, de repente, na nossa cabeça. Nós temos que se aplicar. Para isso existe isso aqui. Sim, né? para nos ajudar. Que né? nos ajudar, que é um guia, né? Para nos ajudar a chegar lá. E essa estrutura é da nossa igreja. Uma estrutura por Deus, de Deus. Né? Então, a confiança que a gente tem que depositar nos nossos líderes, como líderes da Igreja Adventista no mundo inteiro, essa estrutura que nós fazemos parte, que nos leva para o céu, nos facilita andar para o céu, representando o povo de Deus aqui na Terra. Abrir a nossa cabeça para conhecer melhor a vontade de Deus e representar bem esse povo adventista do sétimo dia, que tem que representar a Deus aqui na Terra e pregar o Evangelho para Jesus voltar logo. Amém. O único ponto que eu gostaria de salientar aqui, que me chamou bastante atenção, foi a atitude deles como líderes, né? E como Sim. isso é importante. Sim. Porque a gente não pode convencer alguém com imposições, né? E assim, às vezes um líder se aborrece quando alguém discorda dele. Mas às vezes a pessoa discorda por falta de conhecimento, por não saber, ou até por ter uma opinião contrária tua, até que ela chegue num determinado ponto, né, um crescimento espiritual. E isso é uma coisa que todo mundo, né, que faz parte da igreja, exerce algum tipo de liderança sobre outra pessoa, né? E como é importante o fato de a gente tratar bem e receber bem aquelas pessoas, né? E isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. E que se houve essa unidade, muito foi a causa da maneira como eles agiram. Porque se você percebe que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, não tem como você discordar dela. Porque você sabe que não vem da pessoa, vem de Deus, né? Eu agradeço muito, eu gostaria de estar escutando muito mais tempo vocês aqui. Foi bem gostoso. Mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim e eu agradeço muito a colaboração de vocês. Nós vamos então terminar com uma palavra de oração e eu peço que o Rony faça uma oração para a gente. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, queremos agradecer, Senhor, por nós termos a capacidade de aprender cada vez mais de Ti. O Senhor sabe que a nossa mente ela é pequena, a nossa visão e a nossa capacidade de entendimento, eles são reduzidos porque nós estamos com uma carga de pecado muito grande. Vivemos em tempo que as discussões elas estão sendo superadas pelas brigas, e nós queremos pedir, assim como o Senhor fez no concílio, há 2000 anos atrás, o Senhor deu sabedoria para que os líderes trouxessem à tona o que era realmente importante para que as pessoas buscassem unidade, nos use e nos transforme para que nós possamos buscar a Ti em qualquer assunto divergente, em qualquer assunto que nós tenhamos dúvidas. Tu és o nosso Pai, Tu és a nossa luz e nós agradecemos por nós termos a certeza que se buscarmos a Ti, o Senhor nos mostrará exatamente o que nós precisamos fazer. Nos abençoe neste teu dia de sábado e nos dê um bom restante de dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada pela tua companhia no estudo dessa lição. Gostaríamos apenas de relembrá-lo que você pode também acessar os nossos cultos ao vivo, todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus. Eu ia falar, mas não. Gente, você lembra quem que era Pedro?